Eu peço, meu Senhor, que haja, Senhor, vida, Pai. Senhor, que em ossos secos, meu Deus, que hajam vidas, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor conduza essa produção, que a tua graça, o teu amor, a tua presença esteja no nosso meio. Senhor, que o Senhor cresça e nós diminuamos, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu entrego, já está em tuas mãos, meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos? Amém. Graça e paz para vocês. Me deixaram aqui esperando, querem comer bolo e me deram bolo, né? Nós vamos começar hoje aqui um podcast conectado pelo reino, né? Na verdade, vai ser uma sala de entrevista. Não vai ser nenhum podcast. A gente deu uma mudada, porque se vocês viram, nosso estúdio está meio abençoado aqui. A gente quer saber de onde surgiu, como foi, do céu, né? Mas como foi que você conseguiu chegar até as meninas com esse projeto, esse propósito. Nós vamos começar primeiro o nome de vocês, de onde vocês são, de qual igreja. As duas eu conheço desde quando nasceram. Vamos começar com a Ariane. Podemos, Ari? Olá, povo de Deus que está nos assistindo. Meu nome é Ariane Ribeiro, eu tenho 32 anos, nascida e criada no Evangelho de Cristo, irmã da Nayara, que logo logo vocês vão ver também, filha do meio, a família de 5 pessoas, somos em 3 irmãos, e nascemos para a glória de Deus, né? Nunca conheci o mundo, não sei como o mundo é, também não tenho interesse de conhecer, mas creio que nasci com um propósito, nasci com um chamado específico da parte do Senhor. E o Senhor nos conectou a isso. Eu mais na parte musical, porém, além da parte musical, o Senhor agora tem me despertado para outra parte social, para um nível mais profundo, né? Uma outra parte que eu ainda não conhecia de missões, ouvia falar muito de missões, sempre via missões, mas nunca vivi missões. E hoje o Senhor tem me dado essa oportunidade, através do Conectadas pelo Reino, de estar vivenciando missões com outras mulheres. Então isso para mim tem sido prazeroso, tem sido maravilhoso, tem sido uma experiência única e ímpar que tem me feito rever meus conceitos como cristã. E está sendo maravilhoso. Amém. Eu sabia que você tinha, assim, uma idade, porque eu já vi a Ariane com a chupeta na boca e uma fraldinha na mão. Eu não lembro se é de... Nayara, vamos lá, Nayara. Olá, gente. Meu nome é Nayara Ribeiro, irmã da Ariane, né? Sou a filha mais velha, tenho 34 anos. Sou casado com o pastor Samuel Santiago. Sou mãe de filhos, a Tayla de 12 anos e o Henry de 3 anos. Nós pastoreamos a Assembleia de Deus Ágape ali em Santa Rita. Mais ou menos uns 3 anos o Senhor nos confiou esse chamado. E a gente vem cuidando de pessoas, né? E o Senhor vem alinhando missões dentro do nosso chamado. O nosso chamado é a área da família, nós trabalhamos com famílias. E estava muito confortável para mim trabalhar naquilo que eu amo, né? Aí o Senhor vem cá e lança um desafio. Começou a arder há 3 anos no meu coração o desejo de ir, né, além das 4 paredes, sair das 4 paredes para algo maior que o Senhor começou a despertar no meu coração e enviar pessoas, né, me pedindo ajuda. Eu não consegui entender no início, mas aí o Senhor ele vai trabalhando de uma forma sobrenatural na vida da gente, nos fazendo entender que não é sobre nós e não é fazer aquilo que a gente acha que é o nosso lugar, mas sim o propósito que Ele tem para cada um de nós. Estamos aí conectados pelo reino. Só para complementar, eu esqueci de falar, tá? Eu congrego no Ministério Asma, quero mandar um abraço para meus pastores. Faz não. Minha pastora Joelma, que é uma bênção. Esse ministério tem sido uma bênção na minha vida. Tem sido agora bênção para o Conectadas também. Amém. Então, eu sou muito grata a Deus por fazer parte da família Adma. Um beijo para toda a família Adma. Que Deus abençoe. Amém. Agora a nossa missionária é Caroline, né? Caroline, eu sempre tenho esse problema com os nomes de N.A. Minha mãe inventou um Y ali também. Por favor. Primeiramente, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, vocês que nos escutam, nos assistem, todos aqui também presentes. Estou muito feliz de estar aqui, vejo que é uma porta que Deus abre para a gente poder falar daquilo que Ele tem nos entregado. Meu nome é Caroline Costa, eu atualmente congrego na Assembleia de Deus Fonte de Vida, em Laranjeiras.
Estou ali recentemente, que eu voltei de São Paulo no início do ano, por conta do projeto, né? Mas quem é Caroline? Caroline é uma jovem, não cresci num lar cristão, evangélico, eu venho de pais que não são cristãos, mas eu tinha uma avó, gente. A avó que ora. A avó do Coque, a avó missionária. E a casa da minha avó é tipo uma casa pastoral, porque minha avó ela é missionária, né? E ela faz muita ação, ajuda muita gente até hoje. Ela tem 74 anos, mas Dona Clô é conhecida, a casa dela. Não tem um vizinho que não tem um móvel que foi doado por ela, não tem. A maioria dos vizinhos ela que ganhou para Jesus. E assim, eu sou fruto de missões, por isso que eu amo missões. E quando eu me converti aos 16 anos, o Senhor, né, pela misericórdia, eu vim com muita sede, porque assim, quando a gente vem do mundo que eu vim, né, na época, quando eu me converti, com as marcas que eu vim de questão de vim de um lar disfuncional, os meus pais são separados, então tinha tudo para dar errado, era uma jovem improvável, né, mas Deus quer isso mesmo, Deus pega os improváveis, Deus tem dessas coisas. E ali o Senhor, né, cumpriu para minha avó a promessa que ele havia feito, que eu seria missionária, que eu pregaria a palavra, e aos 16 anos eu venho para o evangelho, fruto de missões, começo a ministrar, e daí foi começando, né, meu envolvimento com a obra, com o reino, com a casa de Deus, e é isso. Estou aqui com esse projeto. Amém. Apresentações feitas, tem a nossa amiguinha que está aqui no make-off aqui, ela faz parte do projeto também, sim. Que benção, tá aqui só fazendo a filmagem aqui. É a câmera da câmera. Então, agora que a gente já passou dessa parte das apresentações, como é que isso nasceu no seu coração? Já vamos ser bem objetivo, que a gente vai precisar dar uma acelerada, porque acho que a agenda de vocês está apertada, né? Vocês ficaram no monte e me deixaram esperando. Pode ser por você mesmo, como é que surgiu o projeto? Caroline. O bom é que eu já me apresentei já falando um pouco. Sim. Como eu disse, eu sou fruto de missões, né? Eu me converti através de pessoas que foram levar a palavra, então eu fui alcançada pelo Evangelho de Cristo, através da minha avó, das orações. Quando eu me converto, que eu começo, né, a buscar e o Espírito Santo operou um dom, eu começo a pregar o Evangelho também, que quando a gente vem o primeiro amor do novo convertido, aquela sede de falar de Jesus. Então eu queria muito que as pessoas que estavam no mundo aonde que eu vivia, baile, festa, eu queria que aquelas pessoas também sentissem o que eu estava sentindo, viessem para Jesus, e eu ficava evangelizando e falando de Deus, aquela coisa, aquele gás. E aí o pastor, calma, vai devagar, aí a gente vai para o discipulado, aquele processo. Passei todo esse processo. E logo eu comecei a ministrar, receber convites, né? Eu fui para Minas Gerais, ministrei em Galileia, Patinga, fui em muitas caravanas missionárias, fiz trabalhos no presídio com um pastor, tem até um pastor Pedro Guzmão, ele tem um trabalho, eu fui com a equipe dele, a gente fez trabalho no presídio, comecei a me envolver no Dório Silva, tinha trabalhos, né, no hospital, comecei a ir, então assim, paixão por missões. Então eu não conseguia ficar... Não dava para só, eu ministrava em igrejas, né, agendas, em ministérios, igrejas, só que não era só isso. O Senhor falava comigo, junta essas mulheres, junta as meninas, eu via muitas demandas, e o Senhor falava, junta, vamos, une em prol do reino, mostra para essas mulheres que às vezes não prega, não canta, mas elas têm um dom, elas têm, Deus tem um plano, né, na vida delas, porque tinha muitas feridas, muitas mulheres com muitas questões, e o propósito no início era unir, né, essas mulheres para que a gente alcançasse outras que estavam fora. Ativar ali aquelas mulheres que estavam dentro da igreja ministerialmente e às vezes não se encontravam, não se sentiam, como eu vou dizer, não se encontrava dentro do ministério, porque a visão da realidade que eu estava era ou você prega ou você canta. E na verdade não, o ministério é muito mais do que isso. Quando você é esposa, você tem um ministério. Quando você está na sua profissão, você estuda para ser uma enfermeira ou para ser uma médica, uma pedagoga, né? Independente do setor onde Deus vai te levantar, ali você está servindo, é um ministério. Então, abrir essa visão para as mulheres, trazer essa visão de reino, de que todos têm que se unir em prol da causa de Cristo. E aí o Senhor, no início, foi um encontro de meninas, onde a gente tratou temas como paternidade, sexualidade, temas que às vezes na demanda assim não dava para tratar, e ali nesses encontros a gente conseguiu tratar, conseguiu trabalhar, e o Senhor foi fazendo. Um belo dia eu fui para o monte,
falei pro Senhor do projeto, Senhor, encontro de meninas. Unir essas meninas para alcançar mais mulheres. E ali o Senhor falou, me deu esse nome, Conectados pelo Reino, em cima do monte. A gente desceu do monte, e foi em cima do monte que... Seu mistério é no monte. Aí, o mistério é no monte, igual Moisés. Então, assim, gente, no monte o Senhor me deu esse nome, Conectados pelo Reino. E ali mudou, e eu tive problemas. Por quê? Quando foi o nome Conectados pelo Reino, o Senhor falou, não é denominação. Não vai ter placas de igreja. E ali foi difícil para a liderança na época em que eu estava entender isso. Porque quando foi um encontro de meninas, que era na igreja, e a ideia era receber 40 meninas, deu 70, uau! Então Deus começou a fazer. E a minha ideia era fazer o quê? Unir as meninas que são da igreja para alcançar as de fora. Deus fez muito mais. E ali eu ganhei uma confiança das meninas que estavam dentro da igreja de se abrir e contar. E ali eu fui descobrindo várias questões de meninas que estavam dentro da igreja, mas com muitas questões que precisavam ser tratadas. Muitas não sabiam a sua identidade, muitos estavam ali, jovens também, iam porque o pai estava ali, aí ia. Então tinha que desenvolver aquele relacionamento, desenvolver uma intimidade, entender que o ministério é muito além do ofício de estar pregando ou cantando, ou na visibilidade ali dos cargos que são visíveis. Às vezes você está limpando o chão, mas você está servindo. Tá fazendo com amor. Até para limpar o chão da igreja tem que ter unção. Eu brinco com isso, porque a unção não é só para pregar, não é só para cantar, é para me servir. Né? Eu falei isso hoje no monte, vou dizer que também todo cristão tem que ser um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor, é uma frase. E essa frase é verdadeira, porque a gente tem uma incumbência deixada por Cristo e não é para denominação A ou B, é para todos. E Deus deu esse nome. Daí começou o projeto, Deus foi enviando meninas, Deus foi fazendo além do que eu imaginei. Ganhei uma bolsa para a escola de missões. Nesse trajeto meu de ministrar, de viagens, o projeto nunca parou, Deus sempre colocou pessoas do meu lado, e aonde essas pessoas caminhavam comigo, e eu ia trabalhando com elas a visão da missão, que a visão não é a gente sobressair, não é ganhar dinheiro. Eu falo, quem quer ganhar dinheiro tem que trabalhar. Sempre busquei trabalhar, porque a visão realmente é fazer algo que unisse em prol realmente do reino, para servir a igreja. Quero também deixar claro que a gente não está na intenção de ir contra a igreja. Nunca. O projeto Conectados é um projeto com pessoas de várias denominações que servem a igreja independente da placa. Então a gente está para servir a igreja, né, do Senhor. Essa é a visão. E Deus foi fazendo, foi fluindo. Eu vou para essa escola de missões, ganhei essa bolsa. A escola de missões era em R$5.000, ganhei uma bolsa, não paguei nada. Deixei tudo para trás. Na época eu estava com uma loja, o meu MEI, eu estava trabalhando autônomo. Eu tirava ali tirava um salário de 3 mil, deixei tudo. Larguei loja, fechei o MEI, ganhei a bolsa, fui para a escola de missões, que é o MIRC. Pastor Sidney, que é um pai, o MIRC Brasil, não sei se alguns conhecem, pesquisa aí no Instagram. E ali eu fui para aquela escola de missões, gente, foi em divisor de águas, porque ali eu aprendi, né? Eu tive contatos com pessoas que tinham projetos, ONGs. Dali eu fui pro sertão, foi onde me marcou muito, que eu vi a realidade do sertão, enquanto muitos missionários, todo missionário tem um sonho de África. Quando eu piso no sertão, eu falei, meu sonho é o sertão, porque o sertão é a África do Brasil. E ali o Senhor foi falando, e eu falava, Senhor, mas como que eu vou fazer? O Senhor está me mostrando, o Senhor faz eu sofrer por causa dessas almas, o Senhor me mostra as demandas, o seu Espírito me faz chorar, orar, interceder por essas questões, mas como que eu vou fazer? Eu não sou casada ainda, da onde que vai ser o recurso? E o Senhor sempre lembrando do projeto. Porque enquanto eu estava no sertão, a Eduarda, que é uma amiga, um braço direito hoje meu na Serra, ela estava dirigindo Conectadas na Serra. Então, eu do sertão em missão, ela dirigindo Conectadas na Serra. Ou seja, o projeto não é sobre mim, não é meu, é do Senhor. Tanto que ele levanta as pessoas e o projeto flui sem mim. Resumo de tudo para chegar nelas. Aí a Grazi é uma amiga minha que, gente, curtia baile comigo. Conhecemos no mundo, o Senhor nos conectou no reino hoje. Hoje, graças a Deus, está na presença do Senhor. Está no projeto, através do projeto nós nos reencontramos dentro desse projeto. Então, realmente, o Senhor faz valer o nome, Conectados pelo Reino. O Senhor conecta em prol dele mesmo. Porque Jesus tem dessas, né? Conectar temperamentos, pessoas diferentes em prol de uma causa. E a gente se conecta. Quando eu volto do MIRC, eu vou para Campinas. Eu sirvo num abrigo. Fiquei 1 ano lá na cidade de Campinas, numa ONG. Fiquei como missionária, servindo 1 ano lá. Com crianças e adolescentes e vulnerabilidades sociais. Ali Deus marcou, vem com a marca no braço, gente.
é a marca de Campinas, eu falo, todo lugar que eu passo do sertão eu tenho a marca no dedo, todo lugar que eu passo Deus me marca, é para eu voltar, que é para ter o compromisso, eu tô te preparando, você vai voltar, porque esse projeto, a ideia é o quê? É com que o crescimento do projeto, o recurso que Deus trazer, que Deus enviar para o projeto atualmente, é atender essas demandas, é eu voltar a esses lugares, né, para poder ajudar, falar do evangelho, não só falar, mas levar um alimento. Eu tenho meta no meu coração eu tava com 100, eu tava com a fé pequena, falei, é 100 cesta básica, aí é 1000, nós vai levar 1000, então as meninas, então Deus está fazendo, a gente vem sonhando. Resumo, volto de Campinas porque Deus falou no último Conectados, no ano passado, Deus usou uma pastora e falou, você vai voltar. Irmãos, a gente sabe que a gente tem que fazer prova de revelação, e eu faço o mesmo porque a palavra me dá esse respaldo. E eu, na minha mente, enquanto a pastora falava, você vai voltar porque Deus tem pressa com esse projeto. Esse projeto não é sobre você, sobre ele, Deus quer que você registre, né? Registrar, deixar tudo certinho. E aí eu, na minha cabeça, meu Deus, eu coloquei antes de vir que eu ficaria servindo mais 2 anos em Campinas. Porque eu tinha criado vínculo com as crianças lá. Deus estava fazendo um trabalho lindo lá com as crianças e adolescentes lá, e eu falei, tô amando ficar lá, como que eu vou voltar? Na minha mente, eu falei, Senhor, como? Na hora, ela falou, pega meu número, anota aí, dia 14 de dezembro, me liga nessa data. É Deus, né? Ousada, profeta ousada, pastora Jussara. Você vai voltando, não é com problema, não é confusão, não é nada disso, é porque Deus quer que você volte, que Ele tem pressa com você. E no dia 14 de dezembro, liguei para a pastora Jussara, chorando, falei, realmente, Deus tem falado, Deus usou pessoas lá, vou voltar e eu retorno. Quando eu retorno para registrar. Não tinha R$1, não tinha de onde tirar. Tinha o dinheiro meu para pagar minhas contas, mas para registrar eu não tinha. Passou o Sidney, volta aos Estados Unidos, porque ele já tem mais conhecimento de ONG, de registro. Ele falou, minha filha, estou chegando nos Estados Unidos. Eu falei, pastor, atende a gente. Atende a gente que a gente quer aprender. Aí vai eu, Eduardo, Carol, pastor Sidney, senta com a gente. Ó, vocês querem fazer para Deus, faz direito. Registra, faz certo. Pastor, quanto que é? Ó, é 2.000, era 1.000. Não tem. Não sei, se Deus é com vocês, se Deus está no negócio, Deus vai prover. Gente, a gente levantou o dinheiro entre nós, as lideranças mesmo ali, cada uma deu um valor, a gente levantou o dinheiro, conseguimos um contador, já estamos com a diretoria, as coisas estão fluindo. E aonde eu falei, e agora? E agora, como é que vai ser? E nesse caminho, antes, quando eu venho de Campinas para o Conectados, conheci Nayara, fui tomar um café na casa dela. Essa pastora linda, gente. A mesa Nayara é a mesa que cura. Fui lá, contei a história para ela. Vocês viram que eu falo muito, né? E ela me ouviu, sentou comigo. Falei, eu quero... A ideia é que Deus, né, levante... que tenha liderança em vários lugares. Porque não até em outros países. É o do Senhor, Deus que vai fazer. E aí eu queria que você sabesse se você aceita ser líder aqui em Vila Velha. A Nayara ficou assim, vamos orar... Depois ela fala, mas foi a Grazi, gente, a Grazi, que é minha amiga, que era do mundão, que Deus conectou a mim, que foi a ponte, falou, eu tenho uma prima, ela é mulher de Deus, ela mora em Vila Velha, tem a Ariane, as duas vão dar certo, é com elas, eu vim, deu certo e estamos aqui, pra glória de Deus. Meu Deus. Muita coisa. É um resumo, mas é um resumo que é uma história gigantesca. Parabéns aí, tem muita coisa, muito legal. Já que você falou da Nayara, vamos para ela então, vamos lá, Nayara. Engraçado, quando a Caroline chegou lá em casa me fazendo um convite, de primeira eu falei para ela, vamos orar, né? Porque minha vida tava uma correria, muitas demandas dentro da igreja. O Senhor já tinha começado a trabalhar comigo há 3 anos atrás, como eu falei no início, em relação a pessoas em situação de rua, me pedir ajuda. Eu não sabia como fazer, e minha oração era os questionamentos de Deus. Senhor, por que o Senhor está enviando? Se eu não tenho recurso, se eu não posso ajudar, o que está acontecendo? E aí, só que eu estava muito distraída com as coisas, com as demandas, e eu falei, vamos orar. E realmente começamos a orar. E ela, ano que vem eu volto para a gente conversar. Mas esse ano que vem eu comecei a orar e esqueci do ano que vem. E as demandas não paravam de chegar. E aí, por incrível que pareça, quando ela apareceu de novo no próximo ano, a minha vida deu uma estacionada. O Senhor, Ele parou tudo. Todas as minhas demandas sumiram. Devido às condições que nós estávamos, né? Minha igreja está em construção, nós saímos um tempo, fomos para outro, provisório, onde a gente teve que suspender algumas das demandas, algumas coisas que a gente fazia internamente. E aí, quando ela chega, e aí? Vamos marcar a data? Você tem certeza? Tentei resistir.
Aí o Espírito Santo vem e fala comigo assim. Ela disse algo que ficou marcado. Ela falou assim: cada lugar o Senhor, ele trabalha uma coisa. Serra, a gente trabalhou paternidade. Ela chegou a falar sobre BH, que vai trabalhar libertação. A sua região, Nayara, é o Senhor que vai dizer o que você vai fazer, não sou eu. É o que você trabalha aqui na sua região. Quando ela disse isso, eu já estava preparada para falar não. Mas o Espírito Santo veio e falou assim: quem eu tenho trazido para você há 3 anos atrás? Quem são as pessoas que eu tenho te enviado para te pedir ajuda? Para onde eu levei sua igreja agora? E aí, eu sentado, falei: meu Deus, eu tenho certeza, Pai, é um desafio muito grande, esse negócio tá no meu coração, sozinha eu não vou conseguir. E começou os questionamentos assim: amém, eu aceito, Carol, o desafio. Marcamos a data, 18 de outubro já estava marcado, desde quando ela foi, que a gente decidiu. E eu falei: e agora, Senhor? Que tamanho é esse desafio que o Senhor for me dar? Meu Deus do céu, eu não tenho condições, não tenho recurso, mas eu tenho pessoas de confiança. Onde eu lembrei da minha irmã, falei: ó, quem posso confiar que eu sei que não vai largar a guerra comigo é minha irmã. Ela vai ter que entrar nesse manto comigo aí. E foi aonde eu cheguei, né? Expliquei para ela como seria o projeto. Algo em comum entre nós 3. Nós sempre trabalhamos com jovens e mulheres dentro da igreja, internamente. Nós 3 trabalhávamos com trabalhos específicos nos lares, ou trabalhos específicos dentro da igreja com mulheres. Tanto eu quanto Carol, em ministérios diferentes, nós trabalhávamos a mesma coisa. Outra coisa em comum, nós 3 tem essa ardência no coração de sair das 4 paredes para alcançar almas. Então, alinhou isso. Eu falo que o céu alinhou esse propósito. Meu Deus, forte, hein? Cada uma na sua área, mas todas do mesmo projeto, todas da mesma unção. E você, Ari? Como é que você chegou nesse projeto? Eu não cheguei, né? O Celso falou assim: vai. O que acontece? Nayara me ligou e falou assim: ó, é o seguinte, Deus colocou um ministério forte nas minhas mãos e é você mesmo que vai comigo. Aí eu olhei assim, eu falei: vambora. Só que eu não tinha noção do tamanho do projeto que Deus ia colocar nas nossas mãos. Até então, a Serra tinha me convidado para dar uma mentoria musical lá. E me apaixonei pelo projeto, achei lindo. Mas isso antes do projeto chegar, eu comecei um tratamento de educação alimentar e comecei a fazer academia. E o único horário que eu tinha para malhar era às 4 da manhã. Olha como é que Deus faz. Durante esse tempo, esse período, eu malhei durante 5 meses pela madrugada. E todos os dias que eu passava, eu vi uma cena que me chamava muita atenção. Muitas mulheres viciadas em crack ou na prostituição, né? Em esquinas, em jogadas, ou no chão, ou perambulando pelas ruas aqui da região de Vila Velha. E aquilo foi me tocando. A estratégia de Deus, né? Exatamente. Mas isso foi antes de Nayara ou Carol aparecer com esse projeto. E aí sempre o Senhor palestrando comigo nas madrugadas, quando eu vinha no caminho para a academia, o Senhor me vendo ver aquela cena e alguma coisa queimava no meu coração e ardia e falava assim: o que você pode fazer para melhorar isso, né? Porque o governo não vai fazer. Muitas igrejas também não vão fazer. O que eu posso fazer? Né? E aquilo me comovia muito, porque são jovens, mulheres novas, muitas vezes mais novas do que eu. Comecei a ver meninas que estudaram comigo em situações de rua, e aquilo me comovia demais quando eu vinha para academia, e eu não podia fazer nada ali naquele momento. Eu comecei a orar. E logo em seguida veio o projeto. Foi quando um dia eu voltei da academia, eu falei: Deus, eu vejo tantas pessoas com promessas se cumprindo na vida delas, por que o Senhor não cumpre na minha vida o que o Senhor me prometeu? E aí Deus prontamente me respondeu. Sabe como do Jó, né? Faz aquela lista de perguntas para ele, né? Aí Deus fala assim: agora é minha vez, deixa eu te perguntar agora, não sei para que eu vou fazer isso. E aí Deus pegou e falou assim para mim: porque essas pessoas, quando eu peço, elas fazem. Porque elas largam o que é prazeroso para elas e fazem o que é prazeroso para mim. Por isso que eu cumpro na vida delas. Faz para mim, que quando você fizer para mim, eu vou cumprir na sua vida. E aí foi muito forte naquele dia. Eu falei: para que eu fui perguntar a Deus, né? Eu falei: amém.
foi coisa assim, de dias depois, Nayara veio com um projeto, e aí eu já entendi que era um mistério de Deus sobre isso. E aí Deus foi fazendo algo tremendo e incrível que Deus trabalhou comigo nesse projeto na área musical também, e foi algo fortíssimo. O interessante disso, eu sempre fui do meio político, né? Assessor e tal, aqui do bairro, enfim. Só que eu não consigo mexer com isso voltado para política. Eu tô pegando um gancho que você disse. Só se for pro reino de Deus. Se tiver que envolver política, eu não faço. Eu larguei isso muitos anos atrás, e tudo que eu faço hoje, ou tento fazer para nossa comunidade, tem que ser pela igreja. Se falou que tem política no meio, racho fora. Porque eu sei que lá na frente a gente vai sofrer a consequência, porque é só a promessa. E tá no nosso coração não salvar a alma, porque a gente não salva a alma, a gente prega o evangelho e Deus, o Espírito Santo, faz a conversão ali. Mas o político vai lá e promete, a gente como cristão acaba botando aquela alma em risco mais ainda. E a nossa função fora das quatro paredes com relação a isso? Fica onde? A gente vai lá, aquela máxima da gente ir na madrugada levar o pão, mas depois você não vai levar para sua casa. Você só vai lá dar alimentação e depois você faz o quê? Então você tem que levar o pão, que é o pão material, e levar o espiritual também. E dali o Espírito você fazer a conversão para aquela pessoa depois voltar e ter um encontro com Deus, de ter uma família. Porque eu tenho algumas pessoas que foram evangelizadas, graças a Deus por mim, porque Deus deu essa pegada pra gente também, que hoje são pais de família. Aí você fala, pô, valeu a pena. Não foi em vão. Eu acho que se eu fosse com aquela promessa, ó, me ajuda aqui, eu te dou uma vaga de emprego, a pessoa ia se afundar mais ainda. Porque o melhor emprego é trabalhar pro reino de Deus. É o melhor emprego. As suas contas sempre não pagam. Você vê pela sua bolsa de estudo, você vê pelas coisas que a Ariane faz com relação à área musical. Que eu venho pelejando com a Ariane de vez em quando, algumas coisinhas para ela, para a área musical, mas seu projeto é esse, filho. Não adianta você querer. Deus vai. Engraçado é que nessa doideira toda aí, você me envolveu com mais de 60 mulheres. Então foi algo terrível, assim, que maravilhoso, e que eu tenho, assim, me encantado com o que Deus tem feito, e é algo esplêndido. E aí, quando ela falou assim, nós vamos trabalhar com pessoas em situação de rua, vulnerabilidade social, e aí já conectou com aquilo que eu já estava vendo na cena, indo para academia, e eu falei assim, é isso. São mulheres que precisam de um apoio, não só físico, né, financeiro, sim, mas também espiritual, né, precisam de que alguém olhe por elas, né, que muitas vezes no dia a dia a gente passa, a gente até vê, mas a gente não olha com um olhar mais detalhado de reino para essas pessoas, né? Porque são vales de ossos secos, sim, são sequíssimos, já não tem mais vida, né? Já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Para o homem, não, mas para Deus tem. E aí juntou, né? Eu vendo a cena dessas mulheres na rua, essas mulheres indo até o Ministério da Nayara pedindo ajuda. E aí foi quando nós decidimos trabalhar com esse tipo de pessoas, com esse tipo de sociedade com tipo de mulheres que a sociedade já não quer mais trabalhar, mas que o Senhor nos levantou como um exército, né? Para poder trabalhar nessa área e dar uma perspectiva de vida e trazer as boas novas do reino para essas mulheres. Show, hein? Assim, eu evito ficar falando pra não... Sou muito emotivo para as coisas de Deus. Isso aí não tem como negar. Sou muito emotivo mesmo. Continuando aqui com você com relação à área musical, vai ter coral, porque eu sei que você gosta de regência. Né? O que acontece? Eu tinha uma agenda muito cheia, né? Eu tenho uma banda, isso é uma benção na minha vida dos meninos, e a gente sempre sai para ministrar em várias igrejas. E aí, quando o projeto chegou, Deus falou assim: para a sua agenda. Para a sua agenda, porque agora a sua agenda quem vai fazer sou eu. Eu falei: é forte, Jesus, vambora. E aí, eu falei assim: como que eu vou trabalhar? Porque na Serra nós trabalhamos com o Ministério de Louvor, porque o trabalho foi com o tema paternidade, foi dentro do templo. O dia do evento foi maravilhoso, foi um dia que marcou a nossa vida, foi bênção pura. Mas aí o Senhor faz muito além, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu falei: Jesus, nós vamos trabalhar com um trabalho social. Mulheres em situações de rua, vulnerabilidade, né? Mulheres que têm vícios.
como nós não podemos fazer isso dentro do templo, né? Foi quando nós decidimos fazer numa escola, né? No lugar público, onde elas não se sentiriam constrangidas de chegar, se achegar. Vamos falar mais à frente sobre isso, como que será. E eu falei com Deus, como que o Senhor quer o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Eu orei na madrugada e o Senhor me perguntou, o que te lembra o céu? Você vai trazer o céu para a terra. Porque essas mulheres e essas pessoas que estão nesse tipo de situação precisam de sentir saudade do céu, porque um dia elas ouviram falar do céu e hoje elas não estão mais englobadas nesse... não estão mais na igreja, ou porque você pode ver que 90% das pessoas em situação de rua ou viciadas é porque vem de um quadro de depressão, é porque vem de um quadro de religiosidade e foi frustrado na igreja, ou enfim, em situações, a família é cristã, então elas conhecem, elas já experimentaram, elas já ouviram falar. Então Deus falou assim, então você vai trazer saudade no coração delas. E a música, ela tem esse poder de atrair. A música, ela tem esse imã de chamar a atenção das pessoas, preparar o coração do pecador para receber o que Deus tem para fazer através da palavra. E o Senhor falou comigo assim, traz o céu para a terra. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Com o ministério de louvor, numa escola, isso não vai combinar. E Deus falou comigo, o que te lembra o céu quando você ministra? O que te lembra o céu? E eu fui pensando, indagando aquilo, Deus toda hora me perguntando, o que te lembra o céu? E aí o que me lembra o céu? Anjos cantando, essa é a visão. Eu quero um coral de mulheres, todos de branco. E eu falei, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Um coral de mulheres é muito difícil para cantar assim, em via pública. É meio complicado. Isso vai dar... Vou ter que ter equipamento de som específico. Como é que eu vou fazer isso? Aí ele, eu vou te dar a visão. E não é qualquer pessoa que você vai chamar para fazer parte disso. E aí eu comecei a orar. Na minha lista só tinha 15. Eu fui ousada com Deus também. Eu falei, o senhor quer um coral. Um coral para cantar uma via pública não pode ser formado com 15. Tem que ser no mínimo 50, né, papai? Vamos lá. Preciso de 50 vozes. Comecei a chamar algumas pessoas que já têm ministério de louvor, né? Que tem esse ministério do louvor. Porque eu também não poderia chamar qualquer pessoa leiga para fazer parte disso, que não tinha alguma noção de música. E eu chamei algumas pessoas pela minha visão humana. Ela tem ministério, ela canta, ela vai aceitar. E eu entrei em contato com essas pessoas e eu falei assim, olha, Deus me colocou num trabalho e tal, nós vamos fazer um trabalho evangelístico e tal, e eu quero um coral, pedi para Deus 50 vozes, e eu senti de chamar você para participar. Tô dentro, com certeza, conta comigo, eu estarei lá. E aí eu fui contar a parte, né? Olha só, mas não vai ter cachê, né? É um trabalho social. Nós vamos trabalhar com pessoas em situações de vício, vulnerabilidade social, e tal, prostituição, são mulheres vulneráveis. Ai, minha irmã, não dá pra mim. Infelizmente, não dá pra mim. Aquilo, irmão, me deu uma tristeza no coração que eu chorei. Eu falei, Jesus, como é? Mas ela canta, ela tem agenda. Mas aí, Ari, é o que a gente... se vocês perceberem, está sendo falado muito aqui, fora das quatro paredes. Exato. E mesmo a religiosidade faz as pessoas cantar dentro da igreja. Elas querem cantar dentro da igreja, elas querem cantar pra gente, que somos crentes. Na igreja, né? Elas querem ter visibilidade. Sim. Querem uma foto no cartaz, elas querem um evento que dê um recurso financeiro para elas, que o nome delas seja divulgado. E não é essa a ideia do projeto. Sim. A ideia do projeto é que ela participasse do coral em uma só voz. Ou seja, somente Anjos, a voz dela ia aparecer. Ela não ia aparecer, mas a voz dela sim. E aí Deus falou comigo assim, eu te falei que não seria qualquer uma que você iria chamar para esse projeto. Agora começa a trabalhar da forma que eu te falar. E a minha irmã em cima. Você não tá ouvindo a voz de Deus. Segue o que ele te fala, é o que ele te mandar. E aí fui orando. Eu, sou recepcionista, certo dia, por enquanto, estava lá trabalhando, de repente, desceu um rolo do céu, e eu conseguia ver vários nomes, e prontamente Deus falou assim, pare e anota, porque eu estou te dando aquilo que você me pediu. Eu prontamente parei o meu atendimento, puxei meu caderninho, minha caneta, e comecei a anotar vários nomes,
de meninas que eu não via há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos, meninas que já cantou em coral comigo, meninas que já trabalhou comigo em outros lugares, meninas que eu via que tem o chamado da música, mas que elas não participam de nada, mas elas têm o chamado da música dentro da igreja. E aí Deus foi me dando vários nomes. Hoje nós temos mais de 70 mulheres. Deus fez além, eu pedi 50, só pedi 50. E Deus tem feito grandes coisas. Tivemos nosso primeiro ensaio e elas vieram. Temos mulheres da região 5 de Vila Velha, região 3 de Vila Velha. Temos todas as meninas de região, Ministérios da Adma, muitas meninas Ilha da Conceição, meninas Pedra dos Búzios, meninas de Amor Divino, 1º de Maio. Temos meninas de Wesleyana, Presbiteriana, Maranata, Assembleia, Batista. Eu tenho mulheres de todas as denominações, de quase todas, 90% da região de Vila Velha, e elas estão vindo. Eu tenho mulheres que nasceram aqui, cresceram aqui, não moram mais aqui, estão na Serra, estão em outros municípios, e falam assim, eu vou, porque foi aí que Deus me plantou, foi aí que eu nasci, foi aí que eu cresci, e se Deus está me direcionando para lá novamente, eu vou voltar para lá, e eu vou obedecer a ordem do Senhor, e estão no coral conosco. Então, assim, está sendo uma bênção. E nós sentimos realmente como se fosse anjos no coral conosco, no ensaio, no primeiro ensaio. Então eu tenho certeza que vai ser poderoso. Rapaz, isso porque ela queria ser, ela é cantora, só que ela é a cantora que rege. Assim, eu tô impactado com esse projeto, que é uma da família, uma mentora de todo o projeto e uma cantora que rege o coral, que veio com a lista dela pessoal e Deus falou, não, peraí, vai lá, mostra a sua lista que eu vou te mostrar a minha depois. Nosso Deus é tremendo demais. Nossa, e é uma coisa assim, conectados você vê para todo lado. Ele faz além, né? Ele faz além. Sim, é nessa pegada aí que eu tô, porque conectados você vê para todo lado, cartaz, tal, mas não pelo reino. É só conectadas, estão ligadas. Deus une pessoas com propósitos. Ele literalmente existe com vocês. Acho que foi. Você me convidou para um negócio de som, alguma coisa assim. Eu falei, não, vamos fazer um podcast então. Porque é a nossa pegada, é a nossa visão. Eu vivo a igreja além das 4 paredes depois da rede social. A igreja dentro de 4 paredes é o culto normal. As pessoas têm que vir, elas não têm desculpa, elas têm que vir. Não precisa de cartaz, não precisa de convocação do pastor presidente, não precisa de nada, elas têm que estar no culto. O culto é domingo, quinta e segunda, elas têm que vir. Mas e o culto que é além disso? Como é que ele acontece? Ele acontece na rede social e agora na quadra de uma escola, com coral com 70 mulheres, que a jovem Ariane queria só 50, né, meu Deus, tá bom. E arredondou ainda, eu quero a metade, Deus, não. Vou te dar a metade e botar mais 20 aí pra ver que sou eu. Eu dou com 70%. Eu boto, porque os 30% eu vou deixar pra na hora lá aparecer mais. Vai aparecer mais. Continuando na visão da senhora como missionária, já teve algum desafio de falar assim, não quero mexer mais com isso, Senhor? Porque eu vim lá do mundão, Senhor. Tipo assim, não é minha pegada. A fala da Ariane é muito forte e complementa, né, a resposta que eu vou dar agora com relação a essa pergunta. O Conectados, por que é tão difícil? As pessoas ficam, você tem que resumir, você tem que falar do projeto de uma outra forma, porque o Conectados está nascendo agora. Eu digo assim, nasceu em 2018, dentro da igreja, com demandas, né, da questão que tinha ali de unir, do ministério, de expansão, só que eu falo que Deus foi investindo em mim, no sentido da visão de missão, me colocou nos lugares, me fez ver, me marca com essa questão, e eu fui vivendo isso, porque eu poderia muito bem, porque eu ministro, eu recebia convite para ministrar em igrejas, então eu poderia estar ali no normal, não que é normal, gente, mas dentro disso que ela falou de pessoas que têm agenda. Infelizmente, esse cenário é um cenário triste no meio evangélico, hoje é um cenário triste. Ele acomoda a pessoa fica acomodada. Acomoda, e é triste de acontecer essas questões das pessoas. Agora eu tenho agenda, então eu só me movo por agenda. Eu conversei com isso com Nayara ontem, falei, Nayara, tem como se desviar
você exercendo o ministério que Deus te deu. Não desviar no sentido de ir para o mundo ou de cometer algum pecado de morte, nada disso. Mas no sentido de eu, nova convertida, olha só, Deus fez algo por mim, aquela gratidão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quem muito recebe, muito, né, se alegra em entregar. E aí eu venho naquela alegria, eu pregava no ônibus, eu pregava para todo mundo. Quando eu começo a ministrar, que eu recebo uma oferta, gente... eu não sei se é consciente, eu não sei explicar, mas você automaticamente você começa assim, eu só vou ministrar se eu tiver uma agenda. Eu só vou pregar. E eu não sei se é inconscientemente, mas sem você perceber, você vai indo nessa de, eu vou ministrar e eu tenho uma agenda, só agenda. E isso me incomodou. Nisso que veio a questão da crise, eu brinco, crise de Elias. Eu falei, não acredito que o Senhor me chamou para isso. O evangelho não pode ser isso daqui. Então eu digo que o Conectadas, ele é a resposta para eu não parar. Ele foi a resposta que Deus me deu para eu continuar. Porque as minhas frustrações foram ministeriais. Eu nunca me frustrei com Jesus. Eu nunca me frustrei em fazer a obra de Deus no sentido do que Ele me entregou. As minhas frustrações foi de querer fazer mais e me deparar com limitações. Querer fazer o ID não pode. Não dá, não tem o recurso. Eu lembro de participar, jamais vou falar o nome de igreja, não é esse propósito, mas eu lembro que eu participava de reuniões da liderança de missão, da missão de igreja, não vou do lá. Eu lembro de preocupações com, gente, sim, a igreja tem que ter o melhor, tem que ter o templo, eu sou a favor, o reino tem que ser o melhor. Porém, vamos ofertar para a África, vamos mandar 300, 600 reais. Não tem como, gente. Não tem como. Aí o culto de missões era baseado em quê? Em bandeiras, traz alguém para pregar que não vive missão, vai falar de missão, então essas coisas, foi gerando uma crise, eu falei, não é possível que é só isso. O MIRC, então, foi, na verdade, não o Conectadas, o projeto que Deus deu e guardou intacto dentro de toda a minha trajetória, de lá para cá, porque são processos, são guerras, batalhas por trás, mas o MIRC, então, foi essa resposta. Eu estava dentro da caverna em crise, porque eu falei, não é possível que o Senhor me tirou de onde tirou, o Senhor me deu unção, poder, graça, eu creio no que eu leio, eu creio no que o Senhor faz, porque tem gente que não acredita na transformação, essa é a realidade. Tem gente, porque só vai acreditar na transformação quem foi transformado. Por isso que até o testemunho a gente tem que se policiar com quem vai contar, onde vai contar, porque muitas pessoas ficam, será que mudou mesmo? Será que é isso mesmo? Será que vai mesmo? Né? Então, é uma trajetória. 16, eu tô com 27 anos, então é uma história, né? É um investimento que Deus vem fazendo para esse projeto estar aqui hoje. Então, o MIRC foi a resposta quando eu falei assim, não quero, mas não queria, era pregar. Eu não quero mais ficar pregando para lá e para cá e só pregando para crente. Cadê aquele fervor daquela... É só isso? Porque eu tava num outro meio, numa outra realidade, sabe? Que era essa, que era assim, você prega no cartaz, você prega, se você estiver no cartaz, você prega em tal igreja. Eu já recebi, gente, é triste, mas aconteceu. Pessoas falam assim, você tem que cobrar para... Me instruindo, né, tá? Você tinha que cobrar um valor para ministrar. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu sei o que Deus fez por mim. Ele olhou para mim quando ninguém olhava, ele investiu em mim. Sabe? Gente, eu não estou dizendo que o obreiro não é digno do salário, a gente tem a mente aberta, a gente entende todas as questões, mas o cenário de coisas que vem acontecendo hoje são absurdos o que vem acontecendo no cenário no evangélico, só que cada um, Deus vai dar conta a Deus. O apóstolo Paulo já fala, né, que importa que o evangelho seja pregado. O que eu não posso é abortar o projeto que Deus me deu, é sair do foco e deixar de fazer o que ele me fez nascer para fazer, que é falar do amor, é fazer o ID no completo, né? Que a missão não pode ser só levar a palavra. Como é que eu vou chegar no sertão, a palavra, a pessoa está com fome e não vou dar uma cesta básica? E eu não tenho esse recurso, eu tinha só o evangelho, a pregação. Então eu digo que Deus cuidou de mim. Quando chegou nesse ponto de eu querer assim, não quero pregar, porque é isso que o Senhor tem, mas não pensar em desviar. Eu fiz igual a Elias. Deus, então me leva. Eu brinco na água, Deus, me leva, o Senhor vê que eu não vou aguentar, o Senhor me leva, não quero, o que o Senhor tem para mim? E ali o Senhor me presenteou com o MIRC, que foi uma escola de missões que investiu em mim, que me deu o conhecimento da visão da parte social, de como que eu faria, de como que, né, de tudo que eu precisava, do conhecimento, para que esse projeto continuasse e caminhasse para como ele está indo atualmente. Que a nossa visão não é fazer em 4 paredes, não é fazer em igrejas, é quadras, é as comunidades, é rua,
né? Quando for fazer evento com as mulheres, a visão é dentro de cerimoniais, para a gente sair, né, mesmo dessa questão de tá fazendo a igreja tal, tá aparecendo para a igreja. Não tem isso. É reino, reino, reino. Então, quem tiver pelo reino, segurar na mão da gente que a gente está pelo reino. É isso. Legal, legal, porque aí sai de. Não é mais um conjunto de uma igreja que está nascendo, né? Não é um conjunto de assim, um conjunto de irmãs que nasceu e a regente Ariana, a maestrina, né? Ariana, que tá regendo, e o culto hoje é lá vou falar da nossa igreja, lá na Adma. Então o pessoal não vem. Não vem. Vão levar pra quadra, que o pessoal vem. Pra praça, né? Não é que não vem por causa da igreja, é porque na igreja deles também tem evento. E o interessante disso tudo é o seguinte, é que o Senhor, ele usa cada um dentro do seu ministério que ele deu, né? Carol vem com o projeto missionário, que é a raiz dela, né? O que está dentro dela, né? E traz o projeto, e o Senhor, ele trabalha comigo na parte de cuidar de pessoas. Nós pastoreamos pessoas, cuidamos de pessoas. E aí o Senhor leva o profeta na minha casa e fala: eu chamei vocês para cuidar de ovelhas malhadas, não foi para cuidar das ovelhas que são aceitas. O termo é errado, mas já tá no pasto, então é fácil cuidar. Aí eu falei: meu Deus do céu, então o negócio é isso mesmo, então é isso que o Senhor quer mesmo. E aí traz a Ariane para poder abrilhantar com a parte musical. Cada um trabalha dentro do seu ministério daquilo que foi chamado em prol do reino. E é isso. E é isso. O Senhor vai usando as pessoas. E é interessante porque essas meninas, essas mulheres e meninas, porque no coral eu tenho meninas, crianças de 8 anos até senhora de 65 anos. E todas conectadas de gerações diferentes e um só propósito. Então é incrível isso, o que Deus faz, porque assim, não limita idade, não limita região, não limita condições. É em prol do reino. Então, assim, é muito forte. Eu tenho certeza que ela não tinha essa visão de que iria ter um coral. A gente tem aqui, hoje, no grupo aqui, eu posso falar na parte de Vila Velha, né? Só na parte do coral, porque além do coral ainda tem uma banda feminina. Ainda tem mulheres que vão tocar, só mulheres. Então, na parte musical, são quase 80, só na parte musical. Na parte intercessória, voluntariada, a gente tem mais umas 40, 50. Sim. Então, só aqui em Vila Velha, são mais de 100 mulheres conectadas só aqui em Vila Velha. Sim. Fora na Serra, fora em Colatina, fora em BH, é ele que Deus vai fazer. Então, olha o que Deus pode fazer através de um que se levanta, né? E essa questão do Senhor nos levantar para esta guerra, inclusive vou falar aqui que é interessante de falar nesse ponto. Eu não imaginava que era para este tempo, que nós estamos vivendo guerra na nossa região. Sim, era para Né? a próxima pergunta minha aqui sobre isso. O Senhor fez com que fosse nesse tempo. Eu não imaginaria que a guerra seria desse tamanho. Deus falou que eu entraria numa guerra, mas eu não imaginei que a guerra ia ser física. Eu estava esperando que seria guerras espirituais, que quando você pega alguma coisa que mexe no inferno, você já imagina o quê? Satanás vai se levantar. Aí me vem a guerra física mesmo. Eu falei: Senhor, eu sabia que era uma guerra. Mas uma guerra física, o Senhor fala: não, isso tudo tem início no espiritual. Mas o espiritual traz para o mundo físico. E aí eu falei: meu Deus, é maior do que eu imaginava. E tudo vem se manifestando dessa forma. Sem a gente programar. Esse podcast não estava programado, não estava nos planos. Estava não. Nós tivemos um treinamento que não estava nos planos. O próprio Deus está fazendo da forma dele, porque a oração sempre tem sido essa, Senhor, que não seja o nosso projeto. O projeto é teu, seja da tua forma, do teu jeito. Eu tenho problema, por isso que eu sou uma pessoa bem exigente. Falei: Senhor, eu não quero fazer do meu jeito. Então, trabalha a minha personalidade nisso, que tem que ser da sua forma. Então, o Senhor vai nos direcionando, vamos continuar em oração, e o Senhor, ele tem feito da forma dele. Às vezes acontece uma coisa ou outra, que a gente quer mudar, e Deus fala: não, é desse jeito que tem que ficar. Não, é desse jeito, é só 300 que vai. Não vai ser todo mundo, não vai ser desse jeito. E aí o Senhor vem fazendo de uma forma extraordinária, que eu acho que nem nos meus maiores planos eu imaginaria que seria assim. E a exigência, eu acho que ela é geral aqui, porque Carol é muito exigente. Ela é extremamente exigente. Nayara é extremamente... E eu não fico para trás, porque as meninas são todas coralistas.
elas já têm experiência, algumas nunca tiveram coral a primeira vez, mas outras já tiveram. Então, quando elas chegaram no primeiro ensaio, elas já chegaram assim, porque elas não se conheciam, né? Muitas delas não se conheciam, regiões diferentes. Então, elas chegaram no ensaio assim, o que vai acontecer aqui? Na hora que eu cheguei, meu amigo, foi um silêncio, assim. Porque elas me conhecem, todas elas têm uma conexão em comum, sou eu. Muitas delas não se conhecem, mas todas me conhecem. Então, quando elas chegaram, elas sabiam do nível da exigência que eu ia pedir delas. Porque quando é pra mim, quando é pra mim, eu posso fazer de qualquer jeito. Mas pro Deus que eu sirvo, não. Bem-vindo ao clube. Eu sou desses também, porque quando é pra mim, serve. Vou usar uma coisa assim chata. Quando é pro homem, qualquer roupa amassada tá bom. Mas quando é pra mulher, não. E quando é pra Deus, é assim também. Você tem que fazer perfeito. Ah, eu vou cantar aqui, se eu errar, os irmãos me perdoam. Não canta, não. Canta não, porque ele no meio tem uma pessoa que saiu lá do mundão, que cantava na noite, que ela precisa ouvir a voz de Deus através de um louvor perfeito, porque ela vai se encaixar dentro daquilo ali. Ah, vou cantar de qualquer jeito. Foi, pô, vou voltar pra onde eu tava. Lá pelo menos eu bebi e ouvia uma coisa boa. Parece simples, mas não é. É nessa pegada mesmo. E tentando entrar aqui no que a senhora disse, jovem missionária. O que que a gente está vendo muito hoje é coach do evangelho. Eles têm a melhor mensagem do mundo, mas essa mensagem deles na igreja não serve. Só serve dentro do ginásio. E é isso que Deus está fazendo agora. Está tirando de dentro do ginásio e levando para a rua. Porque lá na rua não tem como cobrar. A rua é pública. Você vai cobrar como na rua? Como é que você cobra para entrar na escola? A pessoa vai querer, de alguma forma ela vai ouvir. Não vai ter como você cobrar um cachê para a pessoa ir na escola. Mas no ginásio fechado vai ter. Tem palestrantes que vêm não na nossa igreja, mas vêm na igreja só se você der lá os 3 mil dele. Eu concordo que dê, mas não é só aqui que ele vai pregar. Ele vem aqui, quer que você faz a outra agenda dele ali, aqui, então já não é mais 3, já é 6. Aí é tudo que a senhora disse. E a África? E o sertão? Fica como nisso? Se os 3 dele aqui for pro sertão, mais os 6 for pro sertão, mais os 9 for pro sertão, a gente faz a agenda dele em todo lugar. Agora, se for pro bolso dele, o sertão é a carteira dele. Deve ser porque é de couro, né? E virou sertão. Tem mais alguma coisa assim que nessa caminhada, nessa trajetória que a senhora bateu de frente, você falou, não, senhor, mas é nessa forma mesmo que eu tenho que ir? É desse jeito mesmo? Porque eu entendi que você largou o seu financeiro, ele te supriu com a bolsa. E o pastor na mentoria pro projeto. O que mais te impactou nisso aí? Uma coisa assim que você falou, Deus, é isso mesmo, não tem como voltar atrás. Porque, tipo assim, ó, 34, 33, 32, 34, 40 e 20 e 27. São idades diferentes. Tipo assim, você ainda tá caminhando para chegar perto da gente. O que impacta? Nisso aí, tipo assim, pelo que eu entendi, a senhora ainda não é casada. Não. Já orou a Deus assim, Senhor, isso aí impactou? Eita, Jesus. Então, é isso, é as limitações, né? Porque assim, Deus faz um chamado, faz uma promessa, mas ele não faz promessa baseada nas nossas circunstâncias. Ele promete algo, você olha para a sua realidade e fala, como que vai ser isso? Não tem como, não tem condição. Eu sou nova, tem várias limitações. Como que vai ser? Então, sim, já me deparei com várias coisas que me impactaram. Já tive essas questões no sertão, inclusive, quando eu cheguei lá no cenário cultural de abuso, de adolescentes. Eu falei, como que eu vou ficar aqui sozinha para servir aqui como missionária? Isso. Não tem como. Como é que vai ser, Senhor? Por que o Senhor está me constrangendo, faz eu chorar, né? Sentir. Aí o Senhor sempre apontou para o projeto. Porque quando ele me deu esse projeto e ele traz essas mulheres, traz homens também, tá, gente? Porque os esposos das minhas amigas estão ali, tem amigos também que estão chegando para somar, não tem como acontecer sem os homens, tá? Mesmo que eles fiquem, às vezes, assim, nos bastidores, mas eles estão ali apoiando. Então, assim, são pessoas que estão em prol do reino e é muito o que Jesus fazia, gente. Porque Jesus unia várias personalidades, várias pessoas, e todos uniam ali, serviam para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado, para que o reino avançasse mesmo.
Então me deparei sim com as questões, orei, tenho orado. Dentro do Conectado a gente também trabalha sobre isso, sobre ter identidade, esperar no Senhor, sobre questões, né, das mulheres, a gente trata tudo lá, a gente fala abertamente as questões de guerras, né, na área sentimental, né, questões de sexualidade, a gente fala, é um lugar nosso, por isso que não dá para dizer, por que Conectadas faz? Deus está fazendo tão além que não dá para dizer, ó, a gente só trabalha com mulheres, não dá. Porque Deus está trazendo crianças. Não é um nicho, vários nichos, né? Não é um só. Porque é reino, né? Não colocou o reino. Quando o reino vem, o reino não escolhe, vem para todos e Deus estabelece. Aí vem ela com coral. Não tinha ideia de coral mesmo, fui impactada. Eu sou impactada sempre quando eu vejo uma pastora sentar para me ouvir. Ela é pastora, casada, tem muito mais do que eu, tem muita bagagem, ela me ouve, e eu ouço ela me ajuda muito. Então, assim, eu sou impactada sempre, porque Deus me conecta a pessoas, estou impactada aqui agora, está diante de você. Né? Eu sei que você tem bagagem, tem muito de Deus, está aqui, eu fico impactada, porque é Deus que faz isso. É isso que é Deus, é coisa que não dá para explicar, não é o homem, não é porque está pagando, é o Senhor que está fazendo. E aí Deus vai movendo, vai colocando, vai fazendo gente sonhar também. Coral não imaginava, ela não cobrou R$1 quando ela foi para a Grazi e falou, minha prima vai vir ajudar a gente, vai investir, a gente está precisando e tal. Eu falei, tá, mas a gente não tem recurso para pagar, ela vem? Ela foi mesmo assim. Aí Deus, ela foi sem ter. Quando ela foi, Deus proveu no nosso caixa. E aí a gente honrou, obviamente, no sentido assim, de Uber, essas questões. Então, assim, mas ela não estava com o coração nisso. Então eu fico impactada nisso. Porque Deus traz pessoas que verdadeiramente estão com o coração voltado para o propósito. Eu não preciso ficar procurando. Deus traz. Olha, ela é cantora. Ela tá dentro, tipo assim, ela poderia assim, não, vou cantar, tô bem. Mas não, ela tá com a visão. Ela, não, Carol, eu quero almas. Não, Carol, vai ser um coral. Ó, Deus deu a visão para ela. Nayara, a mesma coisa. Deus está falando com elas. Então, assim, é o Senhor. Porque o impacto, até usando a sua fala aí, é o que eu disse agora, pô. Se eu usasse o que eu sei. É bom. Se eu usasse o que eu sei para alavancar a Ariane, daria certo, mas eu não consigo. Eu falo com ela direto, eu não consigo te alavancar, não sei por quê. Aí Deus agora nos mostra o porquê. Talvez a gente ia correr com os nossos pés, depois eu tenho que voltar tudo de novo para parar aqui. Porque ela sozinha tá liderando 70. Ela ia ter ela sozinha para várias igrejas, mas era Deus. Acho que eu queria um pouco d'água. Fala um pouco. Mas é incrível, as conexões que o Senhor faz é exatamente sobre isso. O projeto vai ser sobre isso, não vai se limitar às mulheres, como Carol falou. O Senhor, ele começou a trabalhar já em crianças, nos homens, porque não tem como os nossos maridos ficar fora, porque as demandas são muitas, eles têm que estar junto. E quando você sai para a rua, você não vai, eu vou só para mulher. Você não sabe para quem o Senhor vai te levar. Então, nós estamos saindo com comitiva. Já falamos sobre como vai ser o evento. Nós estamos saindo com comitiva de homens também na rua. E nossos maridos vão estar lá. Conectados, né? Conectados pelo reino. O reino também estarão conosco. Vamos ter as camisas dos homens também. Porque vai ser necessário. Porque quando a gente sai em busca de almas, não tem cor, não tem gênero, não tem. O Senhor, ele vai trazendo assim, de uma forma. Então, isso aí que é mais impactante, porque sai até do nosso nicho. O que o Senhor quer fazer? É sempre uma surpresa. Sempre além daquilo que a gente imagina. Por isso que é bom deixar ele fazer. Porque vocês falaram agora há pouco sobre... Tá na guerra, acho que foi você que falou. Tá numa guerra espiritual, aí a gente vê pra guerra do bairro. A guerra do nosso bairro lá é espiritual. Que a gente é nascido que era daqui, a gente sabe o que existe aqui. Só que não nessa pegada que tá agora. Porque agora é assim, é um tiroteio aleatório. Antigamente eles sabiam o que queriam e lá e resolviam. Ponto. E a gente, como igreja, só ficava orando e intercedendo para Deus livrar. Só que com essa guerra espiritual, eu vi igrejas cancelarem evento. Não vou fazer culto não, mas peraí, vou cancelar um culto porque tá dentro de uma guerra, mas eu quero evangelizar num país onde não sei qual é a cultura deles. E as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja e ficar onde?
Porque isso é ataque, né? A igreja tem que atacar, a igreja tem que ficar na defensiva. Essa foi uma das grandes questões, volta aqui, do convite de algumas coralistas. Mas vai ser aonde o evento? Vai ser em Santa Rita, Vila Velha. Irmã, mas tem certeza? Irmã, não sei, irmã. Falei, então, amém, amada, muito obrigada. Porque ele eu já vi, porque os covardes e medrosos tem que ir. Porque Se o senhor te alistou para uma guerra, os céus, ele se responsabiliza. Eu não tenho que temer. A igreja não pode ter medo de Satanás. Satanás precisa ter medo da igreja. A igreja precisa avançar. Então, as coralistas, elas entendem que elas não vão estar ali com uma camisa e só cantando. Elas entendem que elas vão estar entoando um cântico espiritual que quebrarão correntes, que trará libertação. Elas entendem, até as crianças que estão cantando no coral, elas entendem a dimensão espiritual que será. Será algo que elas estarão concentradas. Elas não estarão lá para uma apresentação. E foi a primeira coisa que eu falei, vocês não estão aqui para uma apresentação. Vocês estão aqui para entoar um cântico de libertação. Um cântico que trará a libertação para pessoas que estão aprisionadas pelo vício, pela criminalidade, pela prostituição, pelo abuso, pelo adultério. Por quê? O cântico ele liberta não só quem não é cristão, mas quem é cristão que está lá no meio precisa ser liberto também. E o Conectadas pelo Reino não vai ser visando somente quem não é cristão, mas para você também que é cristão precisa de uma libertação. porque antigamente a gente fazia culto na rua, né? Eu sou do tempo que você botava um caminhão atravessado na principal e botava as caixas de som em cima e fazia o culto. Hoje em dia nós temos uma tecnologia muito boa para se fazer isso, temos pessoas boas para se fazer isso. Aí começa um tiroteio lá na Ilha da Conceição, a gente não faz o culto aqui na principal, mas o tiroteio lá na Ilha da Conceição. Ah, mas nós devemos ser prudentes, tá? Com oração também. Porque a cada 5 desses meninos que estão no mundo do crime aí, 3 são filhos de crente. São pessoas que estavam no meio dos jovens, são pessoas que estavam no meio da igreja. Aí vem uma fala de uma de vocês duas aí, que são meninos que a avó era cristã, que a mãe era cristã. A gente sabe quem são, mas eles se decepcionaram, se iludiram com alguma coisa que viram dentro da igreja, não dentro de Cristo, que fez eles se afastar. Aí entra aquele negócio tipo assim, vou cantar, se eu errar os irmãos me perdoa. Aquilo na cabeça desse adolescente, dessa criança, vai materializando. Então eu posso fazer errado, posso fazer errado, posso fazer errado. Eu saio da igreja e vou continuar fazendo errado. Porque se ele fosse instruído, não, eu vou cantar quando eu tiver certeza do que eu estou cantando, para quem eu estou cantando. Nós estamos cantando por um rei. Você não vai chegar lá pro rei e cantar desafinado. O que eu preciso fazer então para me cantar perfeito para um rei? Na sua igreja tem ministério de louvor, ou tem alguém que mexe com a área do louvor, semeie nela a oferta para ela te ensinar a louvar o rei. Ah, mas eu quero aconselhar adolescentes. Converse com a Nayara. Vai se conectando. A gente quer, nós como cristãos, a gente quer fazer o nosso, esquecer do reino. Aí começam essas frustrações, e quando tem os eventos que precisam de apoio ou de impacto, a gente não consegue. Aí Deus vai lá, pega uma jovenzinha lá do mundo, traz para o nosso meio, filha de pastores, filhos de pastora, cantora, fala, ó, vou mostrar pra vocês como é que faz. Vocês estão fazendo só sempre. Agora eu vou dar uma embolada aí e vou mostrar pra vocês como é que faz. Ariane, de novo. Ariane, você não vai cantar na igreja, você vai cantar com a igreja. Você vai trazer o céu pra terra para você cantar pra mim aí na terra. Nara, você não vai aconselhar lá no gabinete pastoral. Você vai aconselhar na quadra. Porque lá no gabinete pastoral você já vai aconselhar uma ovelhinha que já gosta de você, então ela vai te ouvir. Ela é fiel às suas palavras. Tipo, o nosso pastor presidente aqui. Quem é que não quer ouvir o seu pastor presidente? Quem é que não quer ouvir o pastor Elias falar? Todo mundo quer ouvir o nosso pastor. O nosso pastor, a gente confia nele, a gente gosta dele. Agora a gente quer ouvir um irmão que a senhora trouxe, que ele nem sabe da nossa vida e ele vai dar aquele...
aquele testemunho assim, pá, vai te impactar. Porque acho que a prima dela, né, que é a Grazi, tipo assim, ela se conectou mais a você porque ela te conhecia lá do mundo. Ela, pô, mudou mesmo. Se ela mudou, então vou me juntar e vou trazer mais duas que eu sei que já tem mudança lá de trás e vai somando, porque ela conseguiu visualizar que lá no castelo, que nosso castelo é o céu, lá no castelo precisa de pessoas que vão mesmo fazer uma coisa pro rei. Não tá ali só pra tentar ser o Pierrot e ficar fazendo uma gracinha, ó, rei, tô aqui, ó, tô aqui, rei. Não, rei, ó, a gente trouxe o melhor da terra pro senhor. Esse aqui é o melhor que a gente tem pro senhor. E nessas indas e vindas de você ir lá pro sertão, eu gostaria de saber sobre a marca, o que que é, o que que foi? Eu fiquei curioso, você mostrou o dedo, mostrou... Então, Se puder, né? Desculpa. posso. O que acontece? Aí a pregadora, acostumada a pregar, vai para a escola de missões. E a gente pensa que ser missionária, eu fui achando que ia pregar. E eu tinha muito da questão da religiosidade. Olha que questão de impacto. Eu venho do mundo, né? De uma vaidade, de uma visão, vou para a igreja. Venho 100% igreja. Quando eu me converti, era igreja, Senhor, jejum, oração, larguei tudo, era monte, e era essa a minha vida. Tanto que eu lembro que até questão da faculdade, eu tinha um receio, eu fiz só o curso técnico, falei, não, faculdade agora não, aquele medo não vai desviar, aquela mente limitada, era que eu sou nova, e eu ainda peguei essa época da mente limitada, não faz faculdade que desvia, não vai para UFES não, porque, gente, mente limitada, muito pelo contrário, nós como servos de Deus, embaixador do rei, nós temos que estudar, temos que se colocar nos lugares da sociedade. Venho para a missão, aí quando chego lá tem que lavar vasilha. Quando eu vou para a missão tem que limpar, tem que servir. E lá na escola de missão a gente tem uma frase que a gente fala assim, quem não serve para servir, não serve para viver. Nós nascemos para servir. Quando eu fui pro sertão, meu primeiro dia lá, a gente foi para a cozinha, gente. O missionário foi cozinhar. E como missionário foi cozinhar. E aí eu cortei, meu primeiro dia lá, eu na equipe da cozinha, cortei o dedo, aí ficou a marca. E não tinha composto perto para dar ponto, não tinha nada não, tá? Foi lá, lavou aquele monte de sangue, lavou e arrumou lá. Teve um amigo meu também que foi picado por escorpião, né, da aluno, mas foi socorrido. Mas assim, é um missionário, gente. Você tá ali, você tá propenso a tudo, mas Deus cuida. Eu falo que Deus permitiu essa marquinha para eu lembrar e voltar no sertão. E o do braço foi em Campinas. Outra questão, você vai servir, serve, mas dentro dos princípios. Deus fala, até Deus descansou. E aí, no dia do meu descanso, que eu fazia voluntário lá, mas eu estava com aquela sede, não quero servir. No dia do meu descanso, eu fui, não, quero servir, vou lá. Queimei com água quente. Aí ficou a marca. Falei, meu Deus, mais um lugar que me marca. Parece algo bobo, você fala, mas nossa. Mas não é sobre como foi feito a marca, mas o lugar em que eu estava, como eu estava vivendo, longe da minha família, longe do meu conforto, longe da realidade de conforto, da minha casa. Então, assim, lembrança daqueles lugares. Então, quando eu olho para a marca, eu não lembro da água quente, eu lembro do que eu vivi lá, de como eu estava vivendo lá, eu lembro das minhas crianças, dos adolescentes, das histórias de adolescente que quando foi embora, porque tinha um menino lá, David, falar rapidinho dele, me marcou muito a história do David, gente, ele tinha 15 anos, e ele tinha sido devolvido da família, e ele tinha um sonho de ser adotado, e um dia numa oração nossa, ele falou que queria ser adotado, a gente orou por ele, na outra semana ele foi adotado. No dia que ele foi embora, ele me abraçou e chorou e falou, tia, o seu Deus me deu uma família. Então, assim, é isso, e tem muita história. Mas é isso, eu tenho que voltar nesses lugares conectados para servir, por isso que eu peço apoio, né, que vocês orem por nós. Sou grata pelas meninas que estão aqui em Vila Velha, representando como liderança desse projeto. E a visão é essa, é o reino, é a missão, é isso. Pra gente encerrar, porque acho que a Ariane tem um casamento, que ela me cobrou isso mais cedo. Você também tá nessa, que legal. Vamos pros agradecimentos. Vou começar por você, depois ela. Deixa eu só falar aqui, gente. Assim, nós nos apresentamos no começo e tal, mas tem nosso líder da mídia aqui também, o Glebs, que tá aqui comandando aqui com a gente.
É porque a gente Dá uma esquece. viradinha na câmera, né, Gleibson? Não tem como não, pra você aparecer. Aparece aí, Barão. Porque foi de improviso o podcast, não porque a gente gosta de fazer, foi de improviso, foi muito rápido. Não, porque a Carolina tem que ser assim, pra gente fazer as coisas com ela. Falaram, ela não vai vir aqui, depois se ela pode ir pro céu, vai ser arrebatada. Eu falei, gente, como assim? Então vamos fazer. Já tá em você, Igleibs? Já tá em você a câmera? Já? Então, beleza, então. Eu vou começar agradecendo, aí depois vai você, porque eu preciso agradecer a nossa pastora, que ela sempre compra as nossas ideias, é interessante isso. É tipo assim, a gente fala com o pastor, ele aceita, beleza, concordo, mas a gente tem que falar com ela também, porque ela compra a ideia assim, ela falou, PC, mas vai dar certo? Eu falei, deixa comigo que eu vou dar um jeito, eu só preciso que os meninos ajudem. Beleza, ajudaram? Deu certo, porque é o projeto, é o propósito. Então, em nome da pastora Joelma, agradeço também ao pastor Elias e todo o ministério da ADMA, o Gleibs pelo time de mídia, eu por estar aqui com vocês. Javeriane. É só agradecer mesmo. Primeiramente, agradecer a Deus por esse projeto. Segundo, a Carol, por ter nos dado essa oportunidade de estar englobada, conectada nisso. Porque talvez se a gente não tivesse te conhecido, talvez não estaríamos nesse projeto. Então, louvo a Deus pela sua vida, por ter esse coração disposto a realmente a missão, a obra de Deus. É só o início daquilo que Deus vai fazer, tenho certeza. Conectadas Vila Velha não vai parar por aqui, não vai. Eu quero agradecer meus pastores, pastor Elias, pastora Joelma, que inclusive é minha coralista também, né? Soprano maravilhosa, uma bênção, está nos apoiando, uma força esplêndida nesse projeto, está conosco na live de oração sempre quando pode, todo mundo dando apoio de suporte de alimentação, né, no dia do evento, para as pessoas vulneráveis, tudo que ela pode estar fazendo para nos ajudar, nos apoiar, está cantando no coral conosco, então, assim, maravilhoso. E agradecer também a equipe de mídia, você, o irmão Gleibson, todos os irmãos, assim, que colaboraram para que isso acontecesse, que Deus abençoe. Todas as minhas meninas que estão se dispondo de vir, regiões longes, pagando o Uber do próprio bolso, vindo com o coração aberto para fazer o perfeito para Deus no dia 18. E então deixar o convite aqui para você também, venha fazer parte disso. Conectadas pelo Reino, sempre tem um lugar a mais para mais uma conectada. Então venha se conectar com a gente também pelo Reino. Agradecer primeiramente a Deus, né, como a Mariane disse. Agradecer também aos pastores, da pastora. E assim, eu não conheço ainda, quero já conhecer, mas assim, já dá para ver o coração, porque abraçar um projeto como esse, permitir, né, abrir esse espaço para a gente poder vir falar, vocês pela disponibilidade. Eu creio sim na palavra que Deus recompensa, Deus há de recompensar vocês por estar abraçando esse projeto, estar dando esse espaço para a gente poder falar do projeto, falar da obra de Deus, tudo que vocês estão fazendo aí pela causa do Senhor, que Deus abençoe muito vocês. Agradecer as meninas, na verdade vocês são um presente de Deus para a minha vida e para esse projeto, e que eu creio que a gente vai ir para frente e fazer com que o reino avance, amém? Quero agradecer a Deus, a todos vocês que estão aqui presentes, Carol, minha irmã Ariane, por ter aceitado o desafio. A Joelma, ela vestiu a camisa, e quando eu cheguei para ela, que eu falei sobre o projeto, ela vestiu realmente a camisa, eu vou te ajudar. E entrou na frente, tá abrindo as portas para mim, falei, louvado seja Deus, eu sempre usa alguém para nos, né, e que acredita, né, na gente, porque nós não somos nada, é Deus quem faz tudo. Né, e alguém acreditar naquilo que o Senhor colocou na sua mão é algo esplêndido, e eu agradeço ao Ministério ADMA, que sempre está com as portas abertas para a gente, e ao PC também pela disponibilidade, tempo, ao irmão também Gleibs, obrigada a todos, e você que ainda não é um conectado, você pode ser um missionário, né? Tem várias formas de você ajudar, se não for fisicamente, espiritualmente, nos adote oração. Se não for espiritualmente, financeiramente, precisa também de recurso. E nós estamos aí para o reino. Esse da Letícia, gente, que veio comigo. Quer aparecer, não, Letícia? Tímido. Obrigado, Letícia, que veio comigo, gente. Desde ontem a gente tá indo pra vida. O legal do Conectados, e aqui eu encerro, a gente faz oração e vocês vão pro casamento, tragam um bolo pra mim, é que, não sei se a senhora viu, o slogan da nossa igreja é esse, uma igreja fora das quatro paredes.
assim, é tudo que vocês estão dizendo, e acho que é por isso que a nossa pastora abraçou com tanto empenho, porque ela apoia as causas. Lógico que acredita na gente, né, nossa pastora, mas ela apoia, assim, os eventos que a gente... Joel, eu posso fazer isso? Aí ela... Pensei, eu te respondo depois. Aí daqui a pouco responde. E é uma resposta até melhor do que você esperava. Você fica assim, igual quando eu falei com vocês, ó, talvez não vai dar, vão cancelar. Aí eu falei, aí eu fui orar, falei, vou orar, deixa que Deus vai mover e vai resolver lá. Conseguimos montar. Eu imaginava que ia ser uma coisa assim, não é, quando é pra Deus não adianta você querer florear, não. É do jeito, Né? Deus vai fluir tudo certo. é do jeito dele, por isso que a gente tem que só, assim, agradecer. Eu agradeço em nome do Ministério Adma e volte mais vezes. Volte aí, traga o coral pra cantar aqui. Cria um evento aí pro coral que vai ser legal. Quem quer fazer oração pra terminar? Carol adora orar, oração com ela mesma. Só ora igual no monte, não. Só lembrando a todos vocês que nós estamos ainda recebendo doações. Sim. Então, você que quer doar peças íntimas, né? Nós precisamos arcar com algumas despesas, né? Tem algum Sonoplastia, contato? contato. Nós podemos deixar depois lá na descrição. Pode, da entrevista, pode, as nós redes vamos deixar sociais. a nossa rede social, Conectadas pelo Reino, para você seguir a nossa rede social, entrar em contato com a responsável, né, aqui de Vila Velha, para fazer sua doação. Ela pode ser em Pix, ela pode ser em coisas materiais também. Nós precisamos de doações, como a gente falou, né, kit de higiene, nós precisamos de doações de alimentação também, né, e Pix também, se você quiser ajudar, toda ajuda é bem-vinda, porque nós temos aí centro de recuperação para acolher essas mulheres, nós temos, assim, psicólogos, né, que a gente está correndo atrás, pessoas para poder ajudar essas mulheres. Então, você que é um psicólogo também, né, do reino, que quer entrar nessa marcha com a gente, só vem, né, a gente está aceitando aqui cabe todo mundo, aqui cabe você que é médico, você que é psicólogo, você que é psicoterapeuta, você que é pastor, você que é cantor, tem espaço, você que é da mídia da sua igreja, se interessou, venha, Conectadas pelo Reino, tem lugar para todo mundo. Amém. Vamos botar aqui, gente, se você ouvir. Amém. Vamos orar. Você que está na sua casa, que o Senhor te abençoe também, te alcance, que tudo que foi falado aqui de alguma forma venha te alcançar e que você se sinta impactado. Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vem fazendo e por tudo que o Senhor irá fazer. Pai, a tua palavra diz que um planta, outro regou, mas é o Senhor quem dá crescimento, e eu peço que o Senhor dê crescimento nesse projeto, na obra, em tudo que o Senhor vem nos entregando para fazer para o teu reino, que dê crescimento em Vila Velha, que haja crescimento, Senhor, em tudo que vai ser plantado no dia 18, e não só no dia 18, em todos os dias, por cada pessoa que representa o seu reino nesta cidade, neste lugar. Continua abençoando esse ministério, ó Pai, a qual nos abriu a porta para estar aqui falando da tua obra, desse projeto. Que o Senhor dê crescimento e continue nos abençoando, e eu te rendo graças hoje e eternamente. Amém. Amém, amém, amém.